Boa tarde a todos. E iniciaremos agora o painel 3 desse evento, cujo tema será Normas de Sustentabilidade S1 e S2, parte 1. E convido ao palco para moderar este painel Edilson Paulo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e membro do CBPS, por favor. A se juntar aqui ao Edilson, o Alexandro de Lima Tavares, presidente da CANC Abrasca e gerente sênior de contabilidade e controles internos da loja Sendera. Eu também convido aqui Eduardo Flores, professor da USP e coordenador técnico do CBPS. E, por fim, aqui convido José Vitor Souza, diretor de Controladoria e Contabilidade da Vale. Muito bem, passo a palavra aqui então ao Edilson para moderar o painel. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Inicialmente, agradecer a Abrasca, Sérgio, Nilson, logicamente o Alex aqui, pelo convite de moderar esse painel importante, né, com pessoas ilustres. Provavelmente todos sabem o porquê os dois estão aqui, né, o Alex e o José. Logicamente, o ano que vem, eu espero, né, teremos mais pessoas aqui para complementar esse painel, né, já que temos duas empresas que irão participar também, né, Ale? O ano que vem, você vai estar aqui também, a gente aperta você também aqui, tá certo? E, logicamente, o Eduardo Flores aqui. Então, o nosso painel aqui nessa primeira parte, né, vamos pegar essa questão da experiência das duas empresas, né, e, logicamente, também a visão do CBPS. Tá? Então, para iniciar, né, nosso bate-papo aqui, eu gostaria de que tanto o José Vitor quanto o Alex comentasse uma questão que a gente tem escutado muito nas empresas, que é a questão da cultura organizacional na hora de implementar as normas IFRS. Tá? E aí, queria a experiência de vocês, né, o quanto a cultura organizacional das empresas colaboraram para essa implantação, e também, se vocês puderem, se comentar, né, após a implementação, né, a adoção, o primeiro relatório que vocês fizeram com base em FRS, a cultura, mudou alguma coisa na cultura? Houve uma melhoria, maior engajamento? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esse ponto. Pessoal, boa tarde. Prazer aqui estar com vocês, também aqui com os demais colegas aqui do painel. E, de fato, né, Edilson, essa é uma pergunta que o pessoal tem feito bastante, né, mas que eu acho que ela é super relevante, né, porque fazer uma adoção antecipada de uma nova norma sempre é algo desafiador para qualquer norma, né, e eu acho que não seria diferente, né, para as novas normas aí de sustentabilidade. Quando a gente fez essa avaliação lá internamente, né, eu acho que o fator cultura, o fator valor, ele foi preponderante, né, porque a gente já tinha uma trajetória, né, bem consolidada com os relatórios de sustentabilidade e dentro da nossa estratégia, né, a sustentabilidade ela é um valor empresarial e a gente dissemina isso claramente, né, na nossa estratégia de negócio e também na cultura junto com os colaboradores. Não só colaboradores, como também fornecedores e, acima de tudo, os nossos clientes, né? A gente, inclusive, tem pesquisa onde a gente faz levantamento, né, do ponto de vista do quanto que atributos de sustentabilidade, né, dentro do nosso produto, dentro da nossa estratégia, ela influenciaria no poder de compra, na decisão de compra do consumidor, né? Então, acho que todos esses fatores eram itens que a gente já levantava, já conhecia, ao longo dessa jornada aí de mais de 10 anos, né? Então, quando veio a oportunidade aí de avaliar, né, as novas normas com uma adoção antecipada, né, tanto a área de controladoria como de sustentabilidade se reuniram, né, e viram que isso se encaixava muito bem, né,
dentro da nossa estratégia, dentro dos nossos valores. E, apesar de ter desafios, né, a gente fez um diagnóstico e é evidente que tinham gaps ainda para ser cobertos, mas a gente entendeu que fazia todo sentido a gente tomar a frente, né, dentro dessa jornada, porque é um compromisso que a gente entende que tem de dar cada vez mais transparência, né, e consolidando, então, essas ações aí que a gente já vem divulgando ao longo dos anos através dos relatórios de sustentabilidade, né? Então, acho que esses fatores foram os motivadores. E quando a gente acabou levando, né, essa proposta em cima de uma análise que a gente fez baseada no diagnóstico para a alta administração, a resposta foi muito positiva, né? O que valida, né, que isso está dentro da cultura, isso está dentro da estratégia, né? Eu me lembro que, numa das reuniões que a gente apresentou o diagnóstico e a proposta, né, da adoção voluntária para o nosso CEO, a gente levou uma apresentação, acho que de umas 20 páginas, né? E a gente fez um estudo de impacto, né? Porque a gente sabe que uma norma nova tem os seus riscos também, né? Então, assim, é o primeiro relatório, né? Então, a gente fez uma matriz de impacto para olhar assim, olha, e se não for um relatório tão bem recebido, né, pelo mercado, como que isso vai impactar a nossa estratégia, né? Então, quais eram os riscos de fazer a adoção antecipada e quais eram os benefícios? Né? Então, a gente, de uma forma interna, lá fez um levantamento para poder também levar prós e contras, mas com a nossa recomendação, né, de que a gente entendia que, apesar de haver alguns riscos, tinha mais prós do que contra. E quando a gente começou a reunião, né, eu acho que não levou 5 minutos assim de apresentação, não conseguimos apresentar tudo. Ele fez uma segunda pergunta para nós, assim, por que não adotar? A gente falou, então a reunião está encerrada, né? Então acho que dali para diante a gente já foi para conselho, né? E aí em agosto de 24 a gente divulgou ao mercado. Então, para que isso ocorresse de uma forma tão fluida na alta administração, tinha que estar dentro da cultura, tem que estar dentro da estratégia. Sim. Não, e aí eu acho que a segunda parte da pergunta, após a implementação do primeiro relatório em relação à cultura, né, eu acho que só fortaleceu, né, porque as agendas que elas já haviam, né, tanto do âmbito de diretoria como de comitês e conselho, elas acabaram criando, né, um cascateamento deste tema de forma um pouco mais ampla dentro da empresa, né? Hoje é muito comum áreas de negócio, né, vai na loja e analisa com outro olhar assim os produtos e muitas vezes aspectos ali que está relacionado à sustentabilidade, itens que a gente passa a ter um controle maior, porque sabe que por trás daquilo vai ter uma oportunidade ou até mesmo a necessidade de um reporte. Então, eu acho que trouxe ainda o aspecto de uma visão mais transversal, que é o que a norma espera, né? Engajando até outras áreas, porque a gente acabou mobilizando muitas áreas, né? Não só a área de controladoria, sustentabilidade, riscos, RI, mas a gente acabou tendo que entrar em áreas de negócio para discutir e debater risco de forma mais detalhada. Área de compras, área comercial, né? Então, acho que isso trouxe uma visibilidade com muito mais profundidade do que se tinha antes, que era basicamente ler o relatório anual, né? Que também passa por muitas áreas. Mas agora é discussão envolvendo negócio. E, acima de tudo, né, não só falando de risco, mas falando de oportunidade, né? Então, acho que esse debate ele ficou ainda mais aquecido, o que a gente entende que é um grande ganho, né? Legal. Boa tarde a todos e todas. Diria que no nosso caso não é muito diferente da Renner, né? A gente fez o relatório, em primeiro lugar, porque faz parte da nossa estratégia, né? No que a gente acredita. O nosso negócio ele depende fundamentalmente da sustentabilidade das operações. Então, para a gente é fundamental comunicar sobre isso. Então, o relatório ele surgiu como uma oportunidade de melhorar a forma como a gente comunica os aspectos relacionados à sustentabilidade do nosso negócio. Então, desde o primeiro momento em que a gente começou a se debruçar e avaliar os requerimentos da norma, a lógica foi muito parecida com a que o Alexandre trouxe, né? Era muito mais um por que não fazer,
do que o porquê fazer antecipadamente, né? Nossa trajetória, ela realmente também é baseada nisso. A gente faz relatório de sustentabilidade já desde 2007, então já é uma trajetória muito consolidada em falar sobre a temática, justamente por aquilo que eu acabei de dizer, né? A sustentabilidade é parte do que a gente faz. A gente está no meio da natureza, a gente precisa que isso coexista da melhor maneira possível. Então, poder comunicar isso dentro de um formato que facilita, né, a compreensão de quem lê as informações da Vale, que acompanha os investidores, os stakeholders em geral, foi muito positivo. Então, colocar dentro do padrão foi algo percebido como importante de se fazer. E, é claro, a gente já tinha, né, uma jornada bem estabelecida por tudo isso que eu acabei de comentar, então foi possível fazer. Mas a gente certamente fez isso pelas mesmas razões, que é acreditar no que a temática diz. Sobre a cultura, se ela se alterou, eu diria que não. Assim, não é. Isso já é parte da empresa, né? A gente já tem isso como meta há vários anos, né? A gente discute isso de maneira profunda. Nosso planejamento estratégico já reflete muito desses riscos que a norma pediu que fossem olhados com maior atenção. Então, a cultura em si, não. Mas eu concordo muito com o que o Alessandro disse, que isso trouxe um senso de urgência, entendimento muito maior dentro da organização. Porque o que era mais comum eram áreas independentes discutindo os impactos na sustentabilidade, tanto riscos, mas também as oportunidades que a gente observa no negócio. Mas não necessariamente o impacto financeiro ou todas as métricas. Então, as áreas elas passaram a entender melhor esses requerimentos, né, e aquilo que eventualmente pode trazer de impacto financeiro. Então, o entendimento ele é mais completo. Isso certamente ajuda a entender a urgência da temática, principalmente quando a gente fala de clima, né, que é o primeiro caderno, né, da FRS. Trazer os potenciais impactos disso ajuda a aumentar a necessidade das empresas se moverem para uma transição, né, para uma economia de baixo carbono. Então, acho que isso tem colaborado bastante para a gente, tem sido importante. Flores, dado vamos dizer assim, repercussão positiva, né, que nós tivemos, tanto da publicação do relatório da Vale e da Renner, no seu olhar, né, enquanto órgão normatizador, qual a expectativa para o segundo relatório de ambas as empresas? Eu sei que vou te colocar em uma situação um pouco, né, delicada, mas gostaria de ouvir de você. Porque eu nunca recebi uma pergunta para dizer assim, como é que reconhece receita à vista, né? Então, mas, brincadeira à parte, muito boa tarde. É um prazer partilhar esse painel com o Alessandro, com o José, com o Edilson. Isso é bem interessante, porque a Renner e a Vale, né, apesar de elas terem nichos de atuações muito distintos entre si, atividades propriamente ditas muito diferentes, quando você extrai ambos os relatórios e os olha pela perspectiva de exposição a riscos e oportunidades, sobretudo no âmbito climático, a gente vê como questões hídricas, né, como a própria questão de cadeia de suprimento, ela acaba meio que permeando todo mundo ali, e no final do dia, quando você olha os diferentes 70 e tantos setores do SASB e faz uma extração, efetivamente você tem riscos que são mais agudos para um ou para outro, oportunidades que são mais proeminentes para um ou para outro segmento, mas efetivamente elas meio que convergem para temáticas comuns. Por que eu acho isso interessante de ser ressaltado, antes de entrar propriamente dita na pergunta que o Edilson me fez? Porque, no final do dia, é nisso que nós, profissionais de contabilidade e finanças, somos bons, no final das contas, em pensar de forma metodologicamente estruturada. E quando o Conselho Federal de Contabilidade estabelece uma resolução 1710, dizendo a informação financeira relacionada ao relatório de sustentabilidade é objeto das controladorias e da contabilidade, a informação financeira. A gente não está falando, por exemplo, de uma informação não financeira, a gente está falando de uma informação financeira, ou seja, tudo o que tem no âmbito do CBPS 01, CBPS 02, tem que ser visto sob a ótica de potencialidade de afetar a estrutura patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido, ou afetar a estrutura de resultado, receita, despesa e, por conseguinte, caixa. Ou seja, tudo que está ali tem esse cerne. O que é muito interessante no relatório das duas companhias, eles têm automaticamente cerca de 50, na média, 50 páginas cada relatório, né? O que a gente escutou muitas vezes numa primeira discussão com o mercado, com agentes, com analistas, pessoal, mas 50, e essa é só a primeira norma. Mas é óbvio,
Por que 50? Porque é uma norma efetivamente de transição climática ou de impactos climáticos que pega diametralmente o negócio de ambas as empresas. Se não tiver algodão, não tem roupa. Se não tiver lavra de minério, não tem exportação, não tem ferrogusa. Então, são empresas que têm uma exposição muito forte à atividade, né, aos riscos climáticos. Então, é esperado. Automaticamente, quando sai uma norma, por exemplo, agora tem trabalhado com o TNFD, né, o Task Natural Force Disclosure, né, de biodiversidade. Essa é uma norma também que tem muita implicação. Né, que tem muita implicação. Então, o que eu acho que acontece? A gente está passando por uma curva de aprendizado. O que isso implica? Né? Dizia o professor Delfim Neto que inteligência é poder de síntese. Então, à medida que a gente for compreendendo bem os comandos do CBPS 01 e do CBPS 02, os relatórios vão conseguindo dar maior síntese para os assuntos de menor relevância e levar o olhar para os assuntos de maior relevância. Isso é extremamente natural no processo de letramento. Não estou dizendo que os relatórios são inchados ou que eles têm informações que não são necessárias, muito pelo contrário. Eu acho que as escolhas que ambas as empresas fizeram, inclusive, de usar o relief, de apresentar somente o CBPS 02 num primeiro momento, ele é extremamente acertado. Porque se a empresa usa o CBPS 01, que é uma espécie de requisitos gerais da informação financeira relacionada à sustentabilidade, mais o 02, ela abre o escopo da publicação e ela tem que colocar coisas que já estão sendo publicadas em outros relatórios, por exemplo, no GRI. Então, você tem um efeito de overlapping, vamos dizer assim, né? Você tem uma sobreposição. Então, é uma escolha muito interessante. Né? E a própria CVM, quando fez a escolha da Resolução 93, permitindo que esses reliefs se estendessem, né, até o primeiro ano de adoção mandatória, ou seja, 2 anos de voluntário e 1 ano de mandatório, ela meio que cria até uma espécie de um contrassenso com o CBPS 01 que dizia quando é que os reliefs se extinguem? Quando você adota pela primeira vez e declara ter adotado pela primeira vez. Então, talvez inconscientemente, a área técnica da CVM, quando estruturou esse material, né, não tenha se apercebido de que ela estava criando um super relief, vamos dizer assim. Né? Mas eu acho que o grande ponto, e isso é naturalmente, os relatórios eles conversam muito bem com as demonstrações contábeis. Né? O que eu acho que efetivamente vai acontecer ao longo que a gente for maturando esse aprendizado? Síntese. Síntese. Né? Porque no final do dia, para quem é o usuário dessa informação? Grosso modo dizendo, usuário primário, credor e investidor, alocador de capital. Esse é o usuário. Né? Bom, credor e investidor cabe dentro desse gentílico Deus e sua obra, tá certo? O sujeito que compra a ação às 10 da manhã e vende às 3 da tarde, ele é investidor, só que ele é day trader. O formato de investimento dele, a orientação mental dele é especulação. Não é um cara que vai viver do dividendo. Não é igual um fundo de pensão, por exemplo, de uma estatal que vai comprar aquela ação, encarteirar, receber dividendo para entregar na forma de aposentadoria para os próximos 30 anos. Por que isso é importante? Porque também não dá para cair no ponto de achar que o relatório vai ter uma página para tentar atender a um usuário que, no final do dia, não usaria o relatório com 1 ou 50 páginas. Eu acho que isso é bastante importante. Então, quem que é esse usuário? É o usuário primário que, de fato, faz análise fundamentalista. Quem não lê um relatório de 20 páginas, 30 páginas, não leria com 5. Né? Tá aí o EBITDA para mostrar isso. Né? Uma síntese da síntese da síntese, né? que faz nos convencer, né, de que ele é um fluxo de caixa. Né? Então, acho que o meu ponto maior, eu acho que a gente vai conseguir, né, nos próximos anos, e parabenizo, né, ambas as empresas, porque se a gente tem a adoção mandatória no ano que vem feita de uma forma muito mais refletida e muito mais organizada, é porque essas duas empresas colocaram a cara no sol, né, e realmente trouxeram relatórios que são dignos, inclusive, de benchmark internacional. Né? Eu sou membro do Conselho Consultivo da Fundação FRS, e a repercussão dos relatórios na Fundação FRS é muito positiva. As áreas técnicas das firmas de auditoria, que geralmente ficam em Londres, já conversei com várias áreas técnicas, né, com pessoas de lá, entendendo como é que os relatórios foram feitos. Então, eu acho que os atributos positivos são muitos. Né, eu acho que o enxugamento é uma questão natural, por conta da reflexão, né, e acho que os relatórios não tendem a crescer de proporção geométrica à medida que saiam novas normas. Perfeito. Obrigado, Flores. Aproveitando que o professor Flores acabou comentando, aí, inclusive, das próximas normas, né, gostaria de ouvir tanto do Alex quanto do José Vitor, sobre, passado a publicação aí do primeiro relatório voluntário, como é que vocês estão se preparando para os próximos? Ou seja, a gente saiu da fase de projeto para processo. Né?
E eu queria ver como é que vocês estão se preparando. E aí aproveito também já para incluir também as pautas, como pauta também essas próximas normas que se avizinham, se vocês já estão observando o encaminhar dela. Não, excelente. Eu diria que não sei se a gente já está na etapa de transformar isso em processo, mas as novas temáticas, elas são pauta disso desde o início, né? A gente, quando fez o nosso Gap Analysis, lá no início da jornada, já contemplava a avaliação de todas as temáticas. E como colocou muito bem o professor, a gente chegou na conclusão de que não fazia sentido, no primeiro momento, trazer todas essas temáticas para dentro do relatório, principalmente porque a gente já divulga elas, tudo bem que sob um formato diferente, mas seriam esses padrões que eu iria utilizar para a PVS S1, né? Eu iria usar a GRI, eu iria usar a SASB, padrões esses que eu já adoto no meu relato integrado. Então, nesse primeiro momento, a gente optou por não colocar, mas a análise e a aderência disso dentro da companhia seguiu talvez com uma intensidade um pouco menor que a do clima, até pela maturidade do tema dentro da companhia. Então, mudanças climáticas é algo que a gente já acompanha há muitos anos, né? Tem uma importância estrondosa no negócio, né? Afeta a produtividade, é super importante para a gente, né? Para quem acompanha mineração sabe que precipitações eles afetam diretamente a nossa capacidade de produzir minério. Então, isso sempre foi muito acompanhado por diversas razões, incluindo, né, aquilo que a gente comentou no relatório. As outras temáticas, não necessariamente todas elas na mesma velocidade, algumas sim, com um grau de maturidade maior, pela relevância do tema. Então, eu diria que o processo de adoção ele nunca parou em relação a esses outros padrões. A gente vem discutindo os riscos e oportunidades desde o início do projeto e está atualmente na avaliação disso, né? O que a gente tem observado é que esse relatório dá a oportunidade de discutir os riscos já mapeados na matriz, né, de riscos da organização como um todo. Então, levar a discussão para os níveis adequados, né, tentando trazer aqui essa perspectiva financeira, tem colaborado bastante na melhor categorização e filtro do que são riscos materiais para o negócio. Então, essa discussão está em andamento e acredito que nos próximos exercícios a gente vai conseguir refinar cada vez mais isso dentro dessa perspectiva. Sobre os outros estándares, eu diria que, para a gente continua com um radar ligado. A Vale já fez uma divulgação piloto do TNFD. Então, o TNFD, para quem tiver curiosidade, no nosso site está disponível uma publicação piloto do TNFD, que muito provavelmente aliás, é o próximo, né, a próxima IFRS que vai ser emitida. Então, a gente já está trabalhando isso também, isso tudo conectado com o que a gente acredita mesmo para o negócio. Então, essa temática ela é tão relevante quanto clima. Então, claramente, a gente precisa comunicar sobre isso também. Não tem a mesma maturidade que clima, obviamente, por razões óbvias, mas a gente segue aqui aprimorando esse padrão. E é o que eu acredito para esse relatório, né? Já aproveitando para comentar um pouco em cima da fala do professor Eduardo, esse relatório ele é um processo de uma jornada, uma evolução contínua. E uma das decisões que a gente tomou de fazer a adoção antecipada era já sabendo que esse primeiro relatório ele não seria perfeito, né? A gente, obviamente, trabalhou o máximo que a gente pôde para trazer uma escrita concisa, clara, para falar sobre a estratégia do nosso negócio, mas já sabendo que não seria a perfeição, até porque a perfeição não existe, né? Mas, certamente, a gente vai estar numa condição muito melhor. Então, para quem continuar acompanhando a Vale, pode esperar um relatório melhor e mais conciso, com certeza, no ano que vem. Eu acho que no nosso caso também, né, a gente sabe que tem um desafio aí, a própria norma traz isso claramente, né, pensando até no caminho da seguração razoável, né, de que a gente precisa aperfeiçoar ali a forma em que a gente estrutura a parte de controles internos, né, porque uma coisa é você fazer, né, e atender a informação, ter os dados, e outra coisa é deixar um processo, né, rastreável, auditável, né? Então, acho que isso é uma segunda camada, né, de preparação, né? Porque a primeira tu tem que entender claramente o que está envolvido, que foi o primeiro ano. E eu acho que isso foi muito importante, porque a gente equalizou conhecimento,
a gente sabe, né, quais são as áreas-chave que têm e são responsáveis por determinadas frentes. Então, acho que agora a gente já está trabalhando, né, esse ano com essa fundação, né, de dado mais estruturado, pensando numa trilha de auditoria, né? Então, isso acabou coincidindo com uma agenda interna que nós já tínhamos, porque desde da audiência pública da B3, agora no início do ano, onde tinha algumas proposições ali de aperfeiçoamento de controles para as companhias abertas, a Renner ela já estava pensando nisso e, inclusive, corrobora com essa agenda, né, porque a gente acha muito importante e relevante a questão de governança. E a gente aprovou internamente, nesse ano, uma adoção voluntária à SOX, né, de uma forma mais cadenciada. A gente sabe que implementar um modelo SOX ele não pode ser implementado correndo, porque senão a gente não consegue trazer valor também para a companhia, né? Porque a gente acredita, até já falamos sobre isso, né, professor, que controle interno ele tem que trazer valor também, ele não é custo, né? Então, como que a gente pode fazer isso de uma forma cadenciada, mas também associando a geração de valor para o negócio, né? À medida em que a gente olha processos e vê onde é que a gente pode trazer eficiência operacional também, além de mitigação de risco, né? Então, acho que isso acabou coincidindo com essa agenda interna, onde a gente está aperfeiçoando, né, um modelo aí voluntário de SOX, e a gente já escolheu, né, como os processos prioritários o de sustentabilidade, né, de forma que a gente vem agora com uma camada mais robusta, tentando, né, tornar essa entrega desse relatório mais processual, né? Porque ela vai ter que virar um processo como qualquer outro relatório já consolidado, como a demonstração financeira, que ela já tem um fluxo de informação que anda sozinho do ponto de vista, né? Não precisa ninguém estar pedindo informação, sabendo, fulano, tu tem que fazer tal coisa até tal data. Todo mundo sabe que tem que fazer. E quando? E sabe aonde que tem que buscar informação e aonde é que tem que guardar essas evidências, né? Então, a gente está construindo esse caminho agora. Diria que isso é a grande mudança que a gente está trazendo para o segundo ano, que a gente entende que é bem relevante para que a gente possa deixar, né, toda essa preparação para uma asseguração razoável, né, que vai precisar de mais clareza em nível de evidenciação, né? Então, acho que isso já é um aspecto que a gente está adiantando, mesmo aí tendo os relieves ainda que nos dão um pouco mais de prazo, mas a gente acha que, como isso também traz valor, a gente acredita nisso, né? A gente já está adiantando essa parte. A outra frente que a gente está andando num cronograma paralelo é já olhando, né, o S1, né, para já estruturar dentro de um cronograma, para a gente poder, um pouco mais médio prazo, para a gente já poder aproveitar as mesmas agendas, né, e ter as discussões, ganhar integração com os times, né, e já trazer para a pauta outras temáticas que possam ser relevantes. Isso, consequentemente, adianta também, né, a adoção de futuras normas, porque a gente também já vai discutindo sobre outras matrizes que elas serão necessárias para avaliação de riscos futuros ali, com o advento de novas normas, como social e assim por diante, né? Obrigado, perfeito. Então, como o José Vitor falou, você já começar a olhar o TNFD e já começar, de alguma forma, a aplicar ele, vai facilitar muito quando vem um S3, vamos dizer. Não sei se o número será esse, mas, né, provavelmente será o nosso S3. Aproveitando, Flores, eu gostaria de ver a sua perspectiva, que você tem acompanhado as melhorias das normas existentes, S1, S2, bem também, né, os padrões SASB, que têm se modificado, e também, né, sobre a evolução dessas próximas normas. Quais sugestões vocês dariam para os colegas nesse processo, tanto de melhoria das normas, quanto dessas normas que se avizinham? Acho que tem um ponto interessante, que é o que eu tenho, talvez por estar nessas duas frentes, né, na contabilidade financeira e na informação financeira relacionada à sustentabilidade, tenho até a possibilidade de dialogar com públicos muito distintos, né, em termos de prática profissional. O que eu vejo, por exemplo, hoje na rotina das empresas
na contabilidade, na controladoria, né? É muito usual que as empresas, de uma forma geral, tenham lá suas reuniões técnicas, os seus encontros técnicos uma vez por mês, né, uma vez por bimestre, se reúnam e façam a discussão de assuntos. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante isso é feito muito com as pautas do IASB, né? Olha, eu tenho aqui uma norma, vai sair, por exemplo, né, o Post Implementation Review da IFRS 16, tem a norma de FAIS, o Tadeu deve ter feito um download muito grande, né, de todos os projetos aí que estão culminando, né, Rate Regulated Activities. Então, tem várias coisas que estão surgindo aí na pauta do IASB. E tem muita coisa da pauta do ISSB. Quando do Request for Information, né, requisição de informações no ano passado, qual foi a ordem de prioridades estabelecida para o ISSB? Oferecer suporte para os próximos 2, 3 anos para a implementação da FRS S1 e S2. Pode parecer pouco, mas é muita coisa, pela seguinte razão. Muita gente olha para o FRS S2 e fala, isso aqui é 90, tem até o índice lá de comparabilidade com a norma do TCFD, né, que era a antiga norma do Financial Stability Board, e diz assim, isso aqui é 90% parecido ou convergente, virtualmente convergente com a norma do TCFD. É verdade, mas ele não estava no âmbito de materialidade financeira, ele não estava com enfoque para credor e investidor, e ele não estava no âmbito, por exemplo, de ter que ter interconectividade, por exemplo, comunicabilidade com as demonstrações financeiras. Então, dentro dessa pauta de uma forma geral, que os departamentos de controladoria e contabilidade discutem as normas, tragam o S1 e o S2, CBPS 01 e 02, para discutirem sob a perspectiva de normas que têm o potencial de afetar o balanço ou que vão se valer das informações de demonstrações financeiras para reportar os seus resultados. Então, dá um exemplo pontual. Vamos supor, por exemplo, uma empresa que ela foi lá e fez um comprometimento de redução de gás de efeito estufa em 40% até 2030, a famosa Agenda 2030, ou net zero ou redução proporcional. Impreterivelmente, essa companhia vai ter que fazer uma redução parcialmente, né, em setting, vai mudar processos e procedimentos para emitir menos dióxido de carbono, pensando, por exemplo, em CO2, ou ela vai comprar crédito de carbono. Quando ela começa, por exemplo, a fazer investimentos em CAPEX, para poder estruturar plantas, processos, procedimentos, para reduzir as emissões internas de dióxido de carbono, o número que ela tem que divulgar no relatório de informação financeira relacionada à sustentabilidade tem que bater com o balanço. Então, como se eu estivesse pegando a nota explicativa de ativo imobilizado e fazendo aquela conciliação de aquisições, menos baixas, menos depreciação. Então, eu preciso conseguir enxergar nessa movimentação da norma de ativo imobilizado o número que está lá com relação ao que foi investido para fins de descarbonização. É interessante, veja, a norma em si, ela não pede que você lance objetivos ou comprometimentos. Ela não pede isso. E a FRS S1, S2, CBPS 0102 não fala, você tem que diminuir, você tem que fazer isso. Não, ele simplesmente pede requisições de divulgação. O que acontece? Quando eu tenho que divulgar o fato, muitas vezes eu me sinto sem jeito de divulgar o que eu não faço, ou o que eu acho que eu gostaria de fazer. Então, ela tem um poder indutor. Indiretamente, ela induz a determinados comportamentos. Mas ela não fala, por exemplo, se eu disser assim, ó, eu não vou reduzir 1 tonelada de dióxido de carbono na minha empresa, porque o meu modelo de negócio não comporta isso, eu não entendo que isso tenha valor para minha atividade operacional, não estou passando ao largo disso, o auditor não pode chegar lá e, por exemplo, te ressalvar porque você não divulgou o que você não tem. Tá certo? Eu não tenho ativo biológico na minha empresa, eu vou ser ressalvado porque eu não tenho uma nota explicativa dizendo eu não tenho ativos biológicos? Não, óbvio que não. Então, a norma pede para você divulgar o que você tem. Então, eu acho que o primeiro ponto antes do próximos passos, como que eu trago esse assunto para ser bem entendido pelas áreas de controladoria. Aqui tem um ponto também importante, que é o seguinte, há muitas divulgações no âmbito do CBPS 01 e 02, especialmente do 02, que não entraram na contabilidade ainda. Se eu digo que eu vou ser net zero em 2030, o que eu vou gastar para comprar crédito de carbono em 2030 é orçamento de compra. Não está na contabilidade hoje. É para-brisa, não é retrovisor. Então, vai estar no relatório da informação de sustentabilidade financeira, mas não vai estar onde? No balanço. E eu tenho que ter essa clareza, como contador, como profissional de contabilidade, que existem informações que eu consigo fazer esse cruzamento, existem informações que eu não consigo, porque vão estar num lugar e não vão estar no outro. Então, acho isso super relevante. E ao colocar os documentos do ISSB na rotina de pesquisa e discussão técnica nas áreas, automaticamente o que está por vir
ele acaba sendo contemplado mais cedo. Por exemplo, as normas do SASB, elas foram originalmente desenvolvidas para o mercado norte-americano. Elas estão passando por um processo de internacionalização à medida que incorporaram a Fundação FRS. Isso faz diferença? Toda a diferença. É só pegar o arcabouço regulatório das agências regulatórias norte-americanas e comparar com o brasileiro. Tem muita coisa que é distinta. Imagina uma farmacêutica, por exemplo, que ela pode vender um medicamento lá, não pode vender aqui. Ela pode ter uma determinada conduta de pesquisa lá que ela não pode ter aqui. Então, esse acompanhamento de entender se eu estou participando, ele é fundamental para saber, muitas vezes, inclusive, olha, a norma não me atende, ou não atende o meu setor. Né? Agora, se eu vou descobrir que ela não atende o meu setor, não atende a minha empresa, porque ela foi baseada numa estruturação que teve processo de audiência pública e eu não participei, aí realmente, né, o processo de como a Fundação FRS conduz, que é baseado na evidência e na retroalimentação, ele não funciona. Então, a minha sugestão bastante objetiva é: incluam os documentos de SSB na pauta das discussões técnicas da contabilidade. Perfeito, obrigado, Flores. Bem, vou fazer uma pergunta, e qualquer um de vocês fique à vontade. Tá? É com relação à questão de implantação das normas de asseguração. Tá? Como é que vocês estão lidando com o processo de asseguração e também de controles internos, logicamente, e aproveitando também a questão da conectividade das demonstrações financeiras, principalmente no que tange a mensurar os efeitos financeiros dos riscos e oportunidades. E aí, fica os três à vontade. Aí. Eu posso começar aqui, o Alexandre comentou um pouco já da jornada, né, de controles internos da Renner. Quando a gente foi tomar a decisão de fazer a adoção antecipada, uma das questões que a gente avaliou eram os aspectos de ordem prática, né, para a adoção. E um dos grandes fatores que pesou foi a questão da asseguração razoável. Né? A gente claramente não tem um nível de controles internos para todas essas temáticas, na mesma maturidade. Alguns a gente até tem, clima, como eu já falei antes, a gente já tem maturidade elevada, mas outras temáticas não. E mesmo para clima, a gente precisa, né, estabelecer controles e processos bem definidos aqui para chegar numa asseguração razoável. Então, a primeira coisa que a gente pensou é fazer a adoção antecipada permite a gente avaliar com maior segurança quais são os riscos e oportunidades materiais nesse contexto. E, a partir daí, fazer um mapeamento de controles e processos para ter uma auditoria de seguração razoável. A gente imaginou que, se fosse fazer mais à frente, a gente correria o risco de mapear processos demais ou até de menos, investir muito tempo, muito recurso e acabar tendo que fazer de última hora, né, adaptações à nossa jornada para chegar na seguração razoável. Então, a gente entendeu que fazer durante o período voluntário nos deu a oportunidade de pensar melhor ali e focar mais os nossos esforços na hora de mapear controles e processos. Então, isso fez parte da nossa decisão de fazer a adoção antecipada. Hoje, olhando para trás, acho que nós acertamos bastante nessa estratégia. Sem dúvida, na hora de colocar no papel, como o professor Eduardo comentou, é diferente de imaginar um checklist. Né? Quando você começa a relatar, escrever as notas explicativas e procurar essa conexão com a demonstração financeira, a gente percebe se a maturidade é aquela mesma que a gente imaginava ou não. E isso fez total diferença, porque a gente chegou à conclusão de que alguns itens que começaram lá como mapeados para serem riscos materiais, né, oportunidades, acabaram saindo, e outros apareceram mais numa reta final. Então, seguramente, nosso processo aqui de mapeamento de controles ele tem sido beneficiado por essa decisão de fazer de maneira antecipada. Nós estamos no meio dessa jornada, né, então todos os riscos e oportunidades de clima estão sendo documentados, né, os processos. É um processo diferente de SOX. Né? Claro que a gente se aproveita da experiência que a gente tem com SOX, de fazer SOX há vários anos, para usar a metodologia, né, a forma de organizar, de documentar esses processos, mas esses controles eles não são iguais aos de demonstração financeira, porque eles têm uma natureza, muitas vezes, muito mais operacional e muito mais dispersa do que controles tradicionais de reporte financeiro. Então, esse processo ele tem tomado bastante tempo, mas tem sido muito rico também para a gente entender com mais profundidade a natureza dos nossos negócios e quão disperso a gente é em várias, né, geografias e não necessariamente com o mesmo padrão de controles e processos para cada uma dessas localidades. Então, sem dúvida, tem sido muito bom aqui para aprimorar nosso ambiente de controles. Para frente, a gente vai seguir uma
uma jornada muito parecida, né? Então, está aqui discutindo quais seriam as outras temáticas financeiramente materiais, né, para entrar nesse relatório, para aí seguir também com mapeamento de controles e processos, assim como a gente está fazendo para clima. Então, a estratégia vai ser parecida, a diferença é que são muito mais temáticas. Então, o exercício ele se torna ainda mais complexo pela natureza muito grande, né? São diversas temáticas, né, que podem ser abrangidas ali. A gente tem o SASB ele recomenda pelo menos 13 grandes temáticas, daí você pode, né, espalhar por diversos riscos, né? No nosso caso, a gente, para mapear esses 13 temáticas encomendadas pelo SASB, são mais de 600 riscos, por exemplo. Então, é uma quantidade muito grande de riscos analisados para que a gente chegue efetivamente no que vai ser considerado material para aí seguir para um mapeamento de controles e processos. Eu já falei um pouco de controles, mas eu acho que eu vou dar trazer mais um aspecto, pegando um gancho do Zé, do ponto de vista de quanto que o modelo de controle ele pode ser útil para estabelecer um fluxo de processo, mas não necessariamente ele é igual, né? E eu acho que a gente está vivendo isso muito mais dentro da matriz estratégica de risco, porque quando tu quer processualizar todos os riscos que vão surgindo todo ano, porque tem que se revisitar todo ano, vai surgir novos riscos. Então, a gente tem que criar um fluxo dentro dessa matriz estratégica de risco que ela consiga capturar todos e botar dentro de um funil ali para saber se, por N aspectos, ele pode se tornar um risco material, não só olhando a ótica, né, da materialidade financeira, mas também a ótica de impacto, de imagem, né, de relevância para o investidor, né? Então, fazer esse ajuste olhando uma camada mais ampla de riscos, que no primeiro momento até podem ser imateriais, tu tem que fazer ele chegar na matriz, de alguma forma, para te poder avaliar lá, né? Então, essa conectividade, por exemplo, com a matriz de risco estratégico, é um dos ajustes, né, que precisa se olhar com mais detalhe para fazer isso ficar fluido num processo de revisão anual, né? Então, acho que isso é um exemplo de coisas que a gente acaba tendo que entrar um pouco mais no detalhe para ajustar, né? E para que isso fique cada vez mais fácil de se analisar e também de dar visibilidade interna, né, para os órgãos de governança, né? Eu acho que esse é um aspecto, né? O outro ponto que eu gostaria de trazer dentro da tua provocação, Edilson, é a questão da conectividade, né? Eu acho que isso também é um desafio. Ela tem cuidados, assim, eu acho que a gente precisa tomar nesse período que a gente tem prazos que estão muito distantes um do outro, né? A gente tem o relatório S1S2 que até o momento, né, está com um prazo de relieve que é setembro, a gente tem formulário de referência que é em maio, a gente tem a DF que é em março. Então, às vezes, num primeiro momento, né, quem está adotando voluntariamente ou quem está se preparando ali para a obrigatória de 26 pode achar, mas eu tenho prazo do relatório S1 e S2. Mas a gente tem que pensar que eu tenho a DF, que vem antes, né? Então, a gente precisa, dentro do cronograma, precisar olhar assim, olha, mas até a divulgação da DF, eu já tenho conhecimento de riscos e oportunidades relevantes que eu preciso trazer para a DF, ou pelo menos fazer alguma referência na DF, ou no formulário de referência, que já é em maio, né? Porque a própria norma e o próprio regulador têm falado bastante nessa questão da conectividade. Tu acabou de falar aqui, né, e isso é uma coisa importante, porque senão as coisas ficam incompletas, né? Os prazos são diferentes, mas o contexto da norma ele é o mesmo, é relato integrado, né? E isso é desafiador, né? Isso faz com que as equipes, né, precisam estar atentas em coisas que estão sendo produzidas ao mesmo tempo e se conectando, fazendo check, né, fazendo levantamento. Então, essas pessoas precisam estar conversando e analisando essas informações de forma conjunta, né? Então, depois isso tende, né, a ficar mais uniforme, com prazos mais próximos, né, o que facilita, e até lá já vai ter um aprendizado, por isso que a gente precisa construir esse fluxo de informação, porque os prazos mais elásticos eles acabam. E aí a gente precisa já ter um ambiente interno capaz de produzir informação com qualidade num prazo menor,
né? Então, acho que isso é um ponto bem importante assim, no aspecto da conectividade, que a gente está tomando bastante cuidado. Sempre, só um complemento, né? Essa muito boa visão que vocês trouxeram, porque uma questão que sempre surge em qualquer fórum é: quais controles internos eu preciso ter para implementar o IFRS S2 e o CBPS 02? Essa é a pergunta chave, né? E a pergunta, obviamente, depende da sua empresa. Mas, para além do depende, né, o que a gente verifica muitas vezes? Uma desintegração departamental. Isso é uma constatação, não é um juízo de valor. E é absolutamente natural. Quem cuida, por exemplo, dos controles internos e da matriz de materialidade de controles internos, geralmente é a auditoria interna. E essa auditoria interna, ela muitas vezes não está junto com a contabilidade financeira, com o departamento de contabilidade, está numa outra área. E a tesouraria, por sua vez, que é o financeiro, contas a pagar, contas a receber, gestão do fluxo de caixa diário, está num outro lugar. E o pessoal de compras está numa outra área. Então, você tem uma desintegração corporativa muito natural, né? Apesar de operar sobre o mesmo nicho de uma entidade econômica, sobre o mesmo veio de uma atividade operacional. Então, quando alguém pergunta quais controles internos eu preciso para implementar o CBPS 01 e 02, a pergunta é: quais você já tem? E se eu tenho, por exemplo, uma área mapeada, né, numa matriz de materialidade, por exemplo, da área de compras, que diz: eu tenho risco de quebra de supply chain, cadeia de suprimentos, porque eu tenho fornecedores muito concentrados em determinadas regiões, e essas regiões estão sujeitas, por exemplo, a problemas pontuais, como alagamento, né? Isso já é um indicativo que você tem um efeito, você tem ali um controle que monitora, por exemplo, capacidade de suprimento e resiliência em função de aspectos climáticos. Então, quando eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas empresas que estão passando pelo processo de implementação e tudo mais, qual que é a primeira atividade que eu considero a mais adequada para você poder cobrir os flancos, sem precisar chamar ninguém em primeiro momento, para depois você falar: olha, eu sei o que eu preciso, né? Eu sei o que eu preciso para agora contratar um profissional externo, trazer alguém para dentro de casa. Primeiro pega o CBPS 01 e 02, parágrafo a parágrafo, e coloca no Excel. E coloca na primeira coluna: entendimento da contabilidade, entendimento de compras, auditoria interna. Vai fazendo esse mapeamento e esse cross-checking do entendimento do que eu já tenho, do que eu preciso. Porque é muito interessante como é que esse cartesianismo de isolamento, né, das áreas entre si, ele realmente é imperativo. A gente tem muitos relatos integrados, mas poucas companhias integradas. Né? Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante da gente refletir, porque se eu chamo um consultor externo e digo assim: olha, o que eu preciso? Não sei. Ele vai te cobrar 1/3 de hora só para entender o que você quer. Aí fica caro mesmo a implementação. Né? Eu não li a norma, eu não sei em que momento que eu estou, em que estágio eu estou da evolução de aprimoramento e desenvolvimento. Então, aí fica uma conversa absolutamente assim: as minhas conclusões não derivam das minhas premissas, é uma conversa ilógica. Né? E lógica. Então, se eu não tiver esse trabalho de preparação, de entender quais controles eu já tenho, que podem ser empregados para implementar. Se eu tenho um controle que está hoje na minha auditoria interna, e eu tenho, por exemplo, uma auditoria por conta de SOX, que pega a auditoria interna, contempla também a auditoria interna, esse controle já é forte o suficiente para o S1 e o S2 em termos de rastreabilidade e numa seguração razoável. Porque ele já passa por um processo de uma auditoria com materialidade financeira. Agora, o que acontece muitas vezes é que não é o contador, muitas vezes, que sabe ou que gere os controles internos e a matriz de materialidade. É um profissional da área de auditoria interna. Então, essas áreas estão separadas. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso colocá-los na mesma mesa. Perfeito. Quer comentar, José? Eu queria aproveitar e comentar. Eu concordo bastante com essa questão da integração, mas eu diria que, claro, para alguns processos é possível você já ter controles mapeados, mas para outros processos não necessariamente. Né? Você tem... como você bem colocou no início, que as informações elas são muito mais prospectivas do que necessariamente já acontecidas. E o padrão de reporte financeiro está muito mais baseado naquilo que já ocorreu, já está para trás. E quando a gente pensa em planejamento estratégico, orçamento e a própria gestão de riscos operacionais, que eu acho que é o que toca muito forte aqui na temática de sustentabilidade, isso não está abrangido por SOX. Então, por mais que haja um ambiente de controle robusto e a cultura, né, de documentar controle, ser auditado, não necessariamente esses processos eles estão ali formalizados, sendo feitos de maneira frequente e consistente, que é o que a norma vai pedir para fazer. Né? Perfeito. Bem, a gente tem 10 minutos ainda no nosso painel, então eu vou entrar aqui agora nas perguntas dos colegas aí
Bem, então, fique à vontade. Eu acho que essa pergunta é mais direcionada às duas empresas. Com a adoção antecipada das IFRS-S, a integração e o relatório de sustentabilidade ao ciclo financeiro, como a controladoria precisou se reorganizar em cada companhia, houve criação de novas funções, maior aproximação com ESG ou até uma redistribuição clara dos papéis entre controladoria, sustentabilidade e risco? Posso começar falando aqui do caso da Vale. A gente não houve a criação de um novo departamento, tá? A gente trabalhou com exatamente o departamento que já existiu na companhia. O que a gente determinou foi, sim, a liderança do projeto. Então, a liderança desse relatório ele ficou com a controladoria. É claro que as áreas técnicas, né, foram fundamentais na preparação desse relatório. Então, a gente tem o apoio as áreas de sustentabilidade, mudanças climáticas, FP&A, né, todas essas áreas participaram ativamente desse processo, mas sendo encabeçadas pela controladoria. Então, na prática, o que a gente teve foi uma formatação de um projeto, né? Então, a gente trabalhou de maneira multidisciplinar para poder fazer a adoção da norma, e não houve uma dedicação total de uma área específica para fazer o projeto. Isso foi sendo levado em conjunto com as demais atividades. Isso, obviamente, tem a ver com a gestão de recursos da companhia, mas também para garantir a conectividade das informações. Uma preocupação que a gente tinha também de isolar demais isso do dia a dia da empresa era correr o risco de fugir do que a gente tem discutido no dia a dia, né, do planejamento estratégico, do orçamento e até para a preparação de demonstração financeira. Então, como o Alex bem comentou, são vários relatórios que falam, em certo grau, de sustentabilidade. Então, havia o risco de isso se separar demais do processo, virar um projeto muito apartado e essa falta de conexão entre os departamentos ser ainda agravada. Então, a decisão foi trabalhar conforme as coisas aconteciam, e o que a gente colocou foi uma pessoa específica para poder fazer uma espécie de PMO desse processo e tocar o projeto no dia a dia, mas com o envolvimento de todas as áreas ali, contribuindo para o sucesso do projeto. Pegando aqui um pouquinho da nossa experiência também, a gente, em alguns aspectos, assim, foi muito parecido com a Vale. A gente até teve oportunidade, né, Zé, de conversar um pouquinho ao longo, né, dessa trajetória ali com as equipes. A gente fez algumas agendas ali no início para a gente meio que dar o start inicial ali da organização dos trabalhos. Então, acho que, de certa forma, a gente partiu assim, de um modelo muito parecido, né, num conceito multidisciplinar. Mas nós, internamente, a gente avaliou um pouquinho a questão da governança e a gente entendeu assim que como sustentabilidade, né, também era uma área muito chave dentro desse conjunto de informações, a gente não achou prejuízo assim ter duas áreas puxando, assim, sabe? Porque a gente acabou criando uma governança onde tinha dois líderes de frente, que aí seria controladoria e sustentabilidade. Então, a gente acabou unindo essas duas áreas numa mesma governança e respondendo por um comitê executivo, onde tinha lá o CFO, né, a diretora de sustentabilidade e o diretor de controladoria. Aí a gente amarrou um pouco essa governança acima de um comitê que tinha como validador o CEO e o conselho. E aí a gente achou importante porque assim a gente não queria deixar a impressão de que uma outra área seria puxada, sabe? A gente queria deixar aquele frio na barriga para as duas áreas chaves, né? E eu acho que, de certa forma, ele dá um pouco mais de trabalho, né? Porque tu acaba abrindo de forma mais ampla as discussões, né? Mas a gente achou que, neste primeiro momento, ele era saudável, essas agendas, né? E a gente acabou também aprendendo muito com sustentabilidade e foi esse mergulho que a gente teve ali de entendimento conceitual com as áreas técnicas, principalmente clima, ele nos ajudou muito a gente acelerar a modelagem financeira, né? E eu acho que para o time de sustentabilidade também foi bom, porque eles se sentiram, né, responsáveis. Tanto é que, às vezes, queriam dar pitaco na norma também, né? Então, assim, tem esse desgaste aí que o Zé acabou não tendo, pelo fato de estar liderando diretamente, né? Mas a gente achou saudável, né? E agora, no segundo ano, já tem um processo de maturidade onde cada um já sabe claramente seu papel, né? Sabe que, por exemplo, discussão normativa vai ser a controladoria, discussão de métrica, entendimento de clima é sustentabilidade,
Mas, assim, o primeiro ano deu um pouco de trabalho, mas ele foi saudável, sabe? Então, a gente acha que acabou gerando um engajamento grande, né, de uma área-chave, e que, no final, acabou dando certo também. Olha, que teve desgaste sim, tá? Não foi fácil assim, não. Beleza. Bem, tem um colega aqui, perguntou sobre a conectividade de demonstrações financeiras e o relatório de sustentabilidade. Caso a companhia divulgue que renovará o parque fabril para reduzir a emissão de gás de efeito estufa, isso levará a testar o imobilizado? Teste de impairment. Eu acho que, eu acho que depende do que se espera a partir disso, né? Assim, claramente você vai prever novos investimentos, mas não sei qual o retorno sobre esse ativo. E eu acho que depende do modelo de negócio. Eu posso falar do nosso caso. No nosso caso, necessariamente, a gente depende de várias adaptações para chegar no net zero e não tem impacto direto no nosso teste de impairment. Mas, obviamente, isso muda o valor do ativo fixo e muda também o valor recuperável do teste de impairment. É claro que, dependendo dessa modelagem, isso pode gerar ao risco de ter um impairment. Mas eu acho que não é necessariamente uma afirmação categórica que vai acontecer. Eu acho que a resposta é bem nesse sentido, né? Depende do caso a caso. Mas o que é sempre importante a gente pensar é dar um passo para trás, pensar sempre o seguinte: toda vez que surge uma norma, e aí do ponto de vista de política pública, análise regulatória, a norma ela tem por finalidade desestimular um comportamento ou estimular um comportamento. Então, a norma, o processo de normatização, o processo de política pública sempre tem essa finalidade. Você não pode mais fumar em restaurante. Qual é a finalidade no final do dia? Diminuir a quantidade de consumo de tabaco. Certo? Não é simplesmente só agradar quem não fuma, que está lá dentro. Tem toda uma questão por trás. Quando a gente olha para a CBPS 01 e 02, ela tira muito grau de liberdade em determinados tipos de comprometimento que não passaram pelo crivo da realidade financeira. Isso é muito forte. Isso aconteceu também com a OCPC 10, né, com a contabilização de crédito de carbono. Então, o que isso quer dizer no final das contas? Eu faço um determinado comprometimento com uma ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Perfeito. Né? Eu fiz conta. Eu submeti isso ao teste do payback. Eu fiz um VPL e vi se é positivo. A TIR do projeto ela é superior ao meu custo de capital, mais uma taxa de remuneração para o meu negócio. Então, muitas das decisões e muitos dos comprometimentos que surgiam, pelo menos por uma percepção anedótica de leitor de relatório, analista de informações financeiras, né, analista no sentido de quem analisa, quem lê balanço, quem dá aula disso, né, e lê relatórios de sustentabilidade, passavam a impressão de que aquilo não tinha sido, por exemplo, levado em consideração sobre o quanto que é consumir de caixa, receita e se tinha margem para aquilo. Então, se eu digo, por exemplo, que eu vou fazer aqui um investimento numa fábrica, CAPEX, meu FP&A está contemplando isso, meu orçamento está colocando isso. O que há por trás dessa presunção? Uma vez que tudo isso parte de um pressuposto que é auditado, né? Parte do pressuposto que você fez conta. O payback vai se dar num período estabelecido, que o VPL é positivo. Então, se você vai projetar a vida útil estimada da fábrica com os incrementos de CAPEX, considerando, por exemplo, geração de benefício econômico decorrente desses investimentos, é porque você consegue entender que você tem ali alguma demanda, porque no final do dia é uma questão de microeconomia, eu estou oferecendo alguma coisa que o mercado demanda. E que essa conta que eu fiz, ela para em pé e ela foi aprovada nos altos níveis da companhia. Por isso que eu vou levá-la a público. Agora, eu vou investir, por exemplo, numa fábrica para ter impairment. O que é o impairment no final do dia? O impairment é a concretização da não monetização daquele ativo, dadas as condições econômicas daquele momento. Então, assim, sempre vamos voltar para o big picture, para o quadro maior. Aquele investimento então parece não fazer sentido. E esse é o problema, porque quando você pega um analista fundamentalista que vai fazer a avaliação, e aqui a gente está falando basicamente para um público que tem listagem em mercado de capitais, o que ele vai dizer? Se você está dizendo que você tem a possibilidade de ter um impairment por estar investindo mais dinheiro, olha que contrassenso, eu estou colocando mais dinheiro num negócio que gera menos retorno. Mecânica inversa. Né? Solta para o chão, sobe para a lua. Então, essa junção de finanças com contabilidade, com investimento green investment, né, que ela tem que fazer sentido do ponto de vista do panorama econômico. Né? Se ela não fizer sentido, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa eu preciso volta
Alguém deveria estar na sala que não esteve na sala naquele momento. Beleza. Então, como o nosso tempo está acabando, então gostaria de ouvir a palavra final dos três palestrantes aqui. Fique à vontade aí e muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Bem, pessoal, eu agradeço também a oportunidade aqui de estar compartilhando um pouquinho dessas experiências, estar junto aqui com o Zé e com o professor. E o professor Edilson também, membro do CBPS, aí. Acho que a gente está bem acompanhado aqui, né? E eu acho que são boas referências, assim, né? Eu acho que pegando a fala do professor, né? Se os nossos relatórios aqui, eles foram bem recebidos, né? Pelo mercado, pela academia, pelo board, né? Das normas, eu acho que a gente tem um bom ponto de partida. A gente sabe que tem oportunidade, é uma largada, mas a gente tem um ponto de partida que pode ser utilizado, né, pelas empresas. Eu acho que, independente de quem vai adotar antecipado agora em 25 ou em 26, eu acho que a gente já tem um avanço aí, né, para quem está começando agora. O que eu teria para dizer, assim, pessoal, não subestimem o prazo. Eu acho que, ainda assim, se eu tivesse que ainda decidir hoje, eu ainda decidiria fazer antecipado, porque o escopo, olhando o contexto dos relieves, eu vejo como mais vantajoso. E assim, nós temos que acelerar a integração das áreas, principalmente sustentabilidade, é uma área-chave, controladoria e finanças, né? E isso exige agenda. E vocês não esqueçam, né, que a gente não vai estar trabalhando dedicado só para esse relatório. A gente vai estar tocando N coisas do dia a dia, essas coisas vão continuar. Então, a gente vai ter que comprar tempo, a gente vai ter que achar agenda, mas a gente precisa estar junto, a gente precisa fazer parte das decisões, das discussões, que ainda não é uma decisão, mas é uma discussão. Se a gente não pegar o fio da meada, a liderança não estiver investindo tempo nessas agendas, a gente vai espaçar muito as decisões, porque aí vai chegar para você, liderança, avaliar uma discussão, aí vai voltar, porque você não estava presente na discussão lá com o time técnico, né? Então, assim, a gente vai ter um desafio de doação de tempo, assim, da alta gestão, participando da parte técnica, né? Porque é algo novo, tem uma complexidade, tem julgamento, não é algo assim que a gente já possa dizer, não, chegou a informação para ti, tu já vai dar o direcionamento. Não, depende, tem muita variável envolvido. Então, a gente precisa debater para criar, então, né, o conhecimento necessário para a gente ir para uma recomendação. Então, levando em consideração que isso vai exigir tempo, mas o ponto positivo é que esse tempo ele produz, esse investimento vai produzir resultado. Já produziu 2 relatórios, deu certo. Então, acho que eu diria isso, né? Invistam tempo, estejam junto com os times técnicos, né, das discussões, comecem já. Eu acho que, como o professor falou, né, independente de quem vai estar lhe apoiando, consultoria, auditoria e tal, que é importante, né, a gente ter essa conversa conjunta com os auditores, eventual consultoria que está dando suporte, trazendo até uma visão mais isenta. Isso é bacana, quem tem possibilidade de fazer, a gente recomenda, a gente fez isso também. Mas, assim, tenha a sua opinião, né, faça a sua avaliação lá da norma e fala assim, olha, a gente está entendendo isso aqui. Isso já é um bom ponto de partida para a discussão, né, porque, no final das contas, é a companhia que vai assinar o relatório. Primeiramente, é nós que vamos defender esse relatório junto à alta administração e ao conselho. Então, a gente precisa, né, ter a nossa visão sobre, né. Mas ele é possível, né, a gente já viu aqui que, apesar de dar bastante trabalho, ter desafio, ele é perfeitamente possível. A gente não pode achar que isso é um obstáculo assim intransponível. Não, acho que já está provado isso, mas ele exige bastante dedicação. E eu acho que, se a gente começar logo, eu tenho certeza que vocês também estarão trazendo aí para todos nós aqui excelentes reportes. Ótimo. Agradeço também a oportunidade de falar de novo sobre esse tema. Para mim é muito importante falar, né, uma jornada que a gente já vem há pelo menos 2 anos, né, trabalhando intensamente. Então, o convite, quem quiser conversar mais, fico à disposição, o time da Vale está à disposição para poder ajudar, e as empresas estiverem interessadas, tiverem dúvidas e quiserem trocar ideia. É um processo, certamente, de aprendizado, e apenas adicionando o que o Alessandro já disse, que eu já concordo bastante, esse, sem dúvida, é uma oportunidade de conhecer mais sobre o seu negócio, de fazer um exercício interno,
olhar para dentro de casa, entender os riscos, oportunidades daquela atividade econômica e conhecer mais profundamente a empresa de vocês. Então, fica aqui a experiência de que fazer o exercício traz, pelo menos, maior compreensão do ambiente que vocês estão inseridos. Muito sumária, eu não tenho nenhum ponto técnico a adicionar. Eu queria até, de maneira muito genuína, muito honesta, agradecer, né, por todo essa abertura que as companhias deram para as normas, né, a CVM, os reguladores, o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco Central, especialmente porque a gente processa, né, as cartas comentário lá no CBPS, a gente olha os documentos. Todos os comentários, ainda que em alguma medida, em alguns pontos técnicos discordantes, muito respeitosos. Assim. Eu nunca fui, nesses últimos 3 anos, né, há 4 anos na frente da coordenação técnica do CBPS, quase 4 anos, eu nunca fui, por exemplo, num auditório em que eu conversasse com as pessoas e a gente não conseguisse construir algum tipo de caminho ou alguma espécie de trilha, né? A gente teve, obviamente, algumas correções de rota, no sentido, olha, eu estou pensando errado, não li a norma ainda, mas acho que vai para esse caminho, acho que vai para aquele outro. Mas esse papel que a Brasca tem na CANC, né, congregar as companhias, trazê-las de uma forma geral, ele é muito positivo, porque a gente sempre tem que olhar as coisas do ponto de vista estratégico maior, na minha opinião. A economia brasileira é uma economia extrativista. 20% da Bolsa de Valores brasileira vem de 2 empresas que operam em setores de extrativismo. Certo? A gente não tem uma economia com, né, uma pluralidade de agentes atuantes. A questão da sustentabilidade reportada de forma séria e de forma correta do ponto de vista técnico e não do ponto de vista ideológico, independentemente dos 2 lados, quem é contra, por exemplo, a discussão de sustentabilidade deveria ser a favor de normas mais robustas para divulgá-la. Porque normas mais robustas para divulgar evita a possibilidade de discricionariedade narrativa. Quem é a favor, mais ainda, porque normas mais robustas evitam a discricionariedade narrativa. Então, a gente chega em lugares comuns. Então, eu gostaria de agradecer, porque ao longo desses últimos 4 anos, eu tive muito mais acesso a pontes do que a trincheiras. Então, muito obrigado e espero que nós possamos contar no CBPS, nas próximas reuniões, sempre com o apoio de vocês, e saibam que a gente sempre vai levar em consideração todos os comentários, né, a discussão muitas vezes vai para Londres, a gente leva como tem que ser relatado, mas agradeço efetivamente por todo o apoio, todo o respeito que vocês sempre tiveram pelo trabalho que o CBPS vem desenvolvendo ao longo dos últimos 4 anos. Obrigado.